Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? Os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a liturgia, esse último dia do Tríduo, amanhã estamos celebrando já os 95 anos de existência dessa paróquia. Hoje a liturgia, dentro desse contexto de quarta-feira, também celebrando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também os enfermos. A liturgia vem trazer para nós essa cura, não é? 10 leprosos. Interessante isso, porque para a gente entender um pouco mais profundamente, nós vamos entender um texto histórico no qual está situado esse evangelho, ou o evangelista aqui situado. Para os judeus, naquele período, alguém estar doente, o motivo é um só: é um pecador, ou se não é pecador, a mãe foi pecador, o pai, a avó, alguém da família pecou, por isso ele está doente. Assim é justificado o motivo pelo qual eles não devem estar na comunidade. Eles deveriam ser excluídos, não só por causa da doença em si, mas além de estar doente, eles estão doentes porque são pecadores, cometeram pecado. Então esse pecado justifica a exclusão dentro do contexto religioso, claro. Então ninguém jamais poderia dizer: mas isso está faltando com a caridade, com esses coitados. Mas se eles são pecadores, então está certo, tem que ficar lá mesmo. Assim é a visão. E é como se Deus também abençoasse isso. Na verdade não é assim, não é bem assim que acontece, não? Segundo as conveniências, é lógico, os sacerdotes naquela época, os falsos sacerdotes que não queriam lidar com a situação, então é mais fácil excluir essa realidade. Não é uma realidade assim tão diferente da realidade que nós temos hoje, onde os pobres, os menos favorecidos são excluídos da sociedade. A gente sabe disso, É bem assim. Não são poucas ainda as pessoas que realmente arregaçam as mangas e acolhem, e cura e ajuda de alguma forma, ainda assim. Então é interessante que Jesus, em várias passagens bíblicas das suas curas, cada hora ele faz de uma forma diferente. Em alguns ele simplesmente cura, toca e cura. Outro ele usa um elemento como o barro, passa ali, coloca no olho, fica curado. E esses não, diferente. Primeiro que o evangelista diz que eles estavam longe. Isso é fácil de entender, porque os leprosos eles não se aproximavam das pessoas. Alguns tinham até sino no pescoço para dizer que eles estavam próximos. Eles eram obrigados a usar aquele sino para dizer que eles estavam próximos, então tinham que ficar longe, porque a lepra é contagiosa, a gente sabe disso. Naquele período era mais do que a lepra, o que não poderia contaminar os que estavam puros. Então tinha muito esse do puro e dos impuros, ou seja, aqueles que estavam no templo, os que faziam sacrifícios, sacerdotes, aqueles que aderiam a tudo isso eram os puros. Impuros eram outros, aqueles que estavam à margem da sociedade, eram impuros.
principalmente os samaritanos. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os samaritanos, eles estavam sempre à margem mesmo, eles não frequentavam a sinagoga. Eles não tinham conhecimento que os outros judeus tinham, porque não podiam frequentar a mesma igreja, o mesmo local. E aí, interessante é que todos foram curados, e a cura se deu ao caminhar para o sacerdote. E o evangelista faz questão de dizer isso, porque era muito comum, ou seja, ao ficar curado, deveria apresentar ao sacerdote, e quem fazia esse retorno social, podemos dizer assim, era o sacerdote. O sacerdote deveria apresentar a pessoa curada para que ela pudesse retornar ao convívio. Então, por isso, apresentar-se ao sacerdote. Então, quando Jesus manda eles apresentar ao sacerdote, Jesus os manda porque sabe que eles serão curados. Interessante também a fé desses homens. Eles poderiam ter feito como Naamã, o sírio, e Deus mandou ele mergulhar 3 vezes no rio, no Jordão, para ficar curado, e ele não quis, mas depois foi e ficou curado. São meios que Deus utiliza, mas o fato é que enquanto eles caminhavam para se apresentar aos sacerdotes, nesse momento, enquanto caminhavam, ficaram curados. Mas a temática da liturgia hoje não é tanto a cura, mas o fato de um deles, pelo menos apenas um deles, retornar após a cura. Que haveria de ter a cura, isso era fato. Tanto é que Jesus somente fala: vá apresentar o sacerdote, que talvez vocês fiquem curados. Não, vá apresentar o sacerdote, significa vocês ficarão curados, sem dúvida nenhuma que vocês ficarão curados. E uma vez curado, é necessário então que eles retornassem, até por educação, deveriam retornar e dizer a Jesus, se jogar como ele fez, e agradecer a Deus, porque não foi pouca coisa. Jesus devolveu eles a vida física, a vida social e espiritual. Não foi pouca coisa que Deus fez na vida desses homens. E aí, interessante a observação de Jesus. Não foram 10 os curados, porque somente um voltou, e ainda assim não é judeu, é um samaritano, um estrangeiro, que não tinha obrigação nenhuma de voltar, porque não conhecia a palavra de Deus, digamos assim, não conhecia o sistema, não conhecia as leis, porque ele voltou e os que conheciam não voltou. Então, no fundo, a liturgia hoje quer chegar aí, bem nesse caso, e a palavra deixa bem claro para nós: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não? A gente ouve muito isso, e essa liturgia hoje está nos falando um pouco sobre isso. Olha que interessante: ao voltar para agradecer a Jesus, houve um reconhecimento do fato acontecido. Por que os demais não voltaram? Porque eles já tinham obtido aquilo que eles queriam, então não precisavam mais. E aí que é o X da questão. Quando eu vou até a igreja, e a igreja tem o sentido de realmente arrebanhar, mas eu não vou até a igreja só para buscar aquilo que me interessa, e depois que eu conseguir o que eu quero, tchau, só volto quando a barriga doer de novo. Não, a igreja, a religião, ela não é uma espécie de supermercado que eu pego aquilo que me interessa pegar, somente, de forma alguma. Requer um compromisso, significa voltar a agradecer, significa me prostrar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor, estou aqui ao seu serviço, faça de mim segundo a tua palavra, diz Maria, Foi o que esse samaritano fez. Se colocou aos pés de Jesus em agradecimento. Agradecer é um ato de educação, a gente faz normalmente, mas me comprometer é uma opção. Ele poderia simplesmente, somente agradecer, talvez de longe, obrigado, Senhor.
Senhor. Mas ele fez questão de voltar, jogar-se aos pés de Jesus e agradecer. Significa mais do que simplesmente falar muito obrigado, Senhor. Significa, de hora em diante, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor. Significa, de hora em diante, eu vou segui-lo. Requer um seguimento. E esse é o grande X da questão. E talvez para nós seres humanos falta talvez um pouco de entendimento em relação a isso. Não basta eu dizer a Jesus cotidianamente: obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, obrigado, Senhor, pela saúde que eu tenho, obrigado isso, obrigado aquilo, ótimo. Isso eu não faço mais como minha obrigação, já que eu não posso prover isso, somente Deus pode por mim. Mas o que Deus quer de nós, mais do que simplesmente agradecer, Ele quer que nós o reconheçamos como o Senhor da nossa existência. E uma vez que nós o reconheçamos como o Senhor da nossa existência, vivamos na presença dEle. Viver na presença de Deus significa conversão. E o que é conversão a palavra? Estou andando por um caminho não muito interessante, de repente tem uma placa: conversão à direita ou à esquerda, eu vou para cá. Se eu vou para a direita, eu vou para a direita. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Conversão significa sair daquela vida mais ou menos que eu estava e entrar numa vida no qual Deus quer que nós entremos, junto com Ele. É isso. Nós precisamos agradecer as maravilhas que Deus faz em nossa vida? Com certeza precisamos. Se eu pedir para vocês levantarem o dedo, quem já teve uma grande graça de Deus na vida, eu duvido se tem alguém aqui que nunca teve uma graça de Deus na vida. Todos nós já tivemos, inúmeros. Podíamos ficar a noite, o dia, a semana, o ano todo falando das maravilhas que Deus faz em nossa vida. Padre, então por que eu não tenho uma mudança radical de vida, no sentido de seguimento, no sentido de me propor de outra forma? Porque nós só ficamos no agradecer, no agradecimento. Nós não fazemos como esse samaritano, nós não nos propomos. Olha o que Zaqueu disse a Jesus. Agradeceu, disse: doravante eu dou todos os meus bens, e se eu tirei de alguém, se eu roubei de alguém, eu devolvo 100 vezes mais. O que Jesus disse para ele? Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é o filho de Abraão. Interessante a gente pensar nisso, porque agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele fez na nossa vida não é difícil, porque é um reconhecimento. Até uma questão de educação a gente faz entre nós, seres humanos, mas me propor algum seguimento por conta da graça que Ele fez em nós, por conta da maravilha, pelo resgate que Ele tem feito em nossa vida, cotidianamente Ele faz, e me propor uma mudança, um segmento e seguir, aí é outros 500. Requer não só uma briga muito feia conosco mesmo, mas requer uma postura de alguém que se posiciona, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, segue uma reta e vai, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, simplesmente lá. Cristo é o Senhor da nossa existência. Por isso que Jesus elogiou o samaritano, porque ele simplesmente não tinha nenhuma obrigação, porque era um samaritano, não tinha conhecimento de nada. E a palavra de Deus é muito clara para nós: a quem muito foi dado será cobrado, no sentido de que se talvez entrasse por aquela porta alguém que nunca teve aqui nessa igreja, muito pecador, que ouvisse essa palavra e talvez se convertia bem mais do que nós que participamos direto e ouvimos várias vezes. Pessoas com o coração escancarado, isso é necessário. Essa conversão, essa mudança de conduta vai beneficiar a quem? A nós, somente a nós. Os 10 leprosos foram curados, um apenas retornou. Eles foram beneficiados, foram curados, mas não quer dizer que outros males possam apossar-se deles, até mesmo a lepra possa voltar de novo. Claro que sim.
Portanto, não basta que eu venha até a igreja e fique curado e vou embora, tchau e acabou. Não basta que eu venha até ao sacerdote e ele me dá a absolvição dos meus pecados e nunca mais volto à igreja e pronto, já estou limpo. Não, porque somos ainda assim seres humanos falhos. Nós precisamos cotidianamente nos alimentar de Deus, cotidianamente. O que Jesus quer dizer, na verdade, não foram 10, apenas um, ele quer dizer isso. Nós precisamos nos aproximar de Deus cotidianamente, porque se Deus me cura de algum mal, e se eu não permanecer na presença dele, esse mal voltará às vezes de forma bem pior. Mas por outro lado, eu não posso voltar até Deus só porque eu preciso de alguma coisa. Aí é interesse. Eu preciso voltar para Deus, porque Deus é o Senhor da minha existência. Deus é para mim como o ar que eu respiro, é de suma importância. É isso mesmo. Deus deveria ser para nós aquilo que a luz é para a mosca, né? Direto ali. Assim deveria ser o ser humano, porque a nossa felicidade, ela consiste em estar na presença de Deus. O dia que o ser humano puder perceber isso, ele vai dar a menos cabeçada possível lá fora. Não existe vida fora de Deus. Simples assim. Quando nós fomos criados como seres humanos que fomos, mas fomos criados para estar na presença de Deus, imagem e semelhança de Deus, significa isso, nos parecer com Deus ao ponto de sermos parecidos, ao ponto que as pessoas possam dizer: mas você, não é você? Eu vejo nitidamente Deus em você. Como São Paulo chegou a essa conclusão um dia na vida dele: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele entendeu de tal forma, comungou de tal forma com Cristo, que já não vivia mais, é Cristo que vivia nele. Então a minha felicidade, a sua felicidade, meu irmão, minha irmã, ela só consiste em estar na presença de Deus. Fora, quando nós nos distanciamos de Deus, fazemos besteira. Sempre foi, sempre será assim. O ser humano, quando ele negligencia, quando ele deixa Deus de lado, quando ele para de orar, quando ele para de participar da sua comunidade, quando ele não dá presença, não só presença física, quando ele não atua na comunidade, ele tende a cada vez mais se afastar de Deus. E eu não estou dizendo de participar no sentido de ir à missa só, eu estou dizendo de interiorização. Foi o que esse samaritano fez ao vir agradecer a Deus. É um reconhecimento de o quanto Deus faz parte da minha vida e uma proposta minha de querer fazer parte disso. Vamos lembrar uma coisinha importante que Deus deu aos homens e aos anjos, chamada livre-arbítrio, vontade própria, e Ele respeita. Se eu quero estar na presença de Deus e receber todas as graças que Ele quer dar para mim, eu vou. Se eu não quero, Ele respeita. Mas não estar na presença de Deus tem consequência, assim como tem consequência estar. Isso talvez nós seres humanos não admitimos e não entendemos muitas vezes. Então é muito mais fácil dizer a Deus: porque o Senhor me abandonou, a minha vida está uma porcaria, a minha situação está terrível, a culpa é sempre de Deus, quando na verdade a culpa sempre foi minha. Sempre foi eu que me distanciei de Deus. E mais Ele poderia ter feito por nós, né? Deu o próprio Filho por amor de todos nós. Tem amor maior que isso? Claro que não, mas Deus respeita isso. Então voltar para junto de Deus e agradecer é mais dizer: Senhor, muito obrigado por tanta coisa que o Senhor tem me feito. É mais do que isso, é me propor. Acho que o que Deus quer ouvir da nossa boca é: Senhor, obrigado pela saúde. Ele quer me propor, Ele gostaria de ouvir de nós: Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Eu gostaria de estar um pouco mais enganjado, eu gostaria de ajudar um pouco mais o meu irmão. Tanta coisa que o Senhor tem me dado. Atitude, mais do que simplesmente um agradecer, mais do que isso. Quem vai beneficiar com isso é sempre nós mesmos, não Deus. Vamos pedir aí a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né?
nos ajude ao longo da nossa existência a interiorizar isso, e aí sim seremos homens sãos, mulheres sãs. Ou significa isso, Padre? Não estou falando só saudável fisicamente, mas também espiritualmente. E a gente sabe que uma coisa leva a outra, né? Um homem e uma mulher doente espiritual também será doente fisicamente. A coisa leva a outra. Se nós conseguíssemos entender a preciosidade de que estar na presença de Deus, não haveria doença nem psíquica, nem espiritual e muito menos física. A grandiosidade que é estar na presença de Deus. O grande problema é que nós, seres humanos, sempre negligenciamos isso. Às vezes Deus é apenas um grande funcionário nosso, que nós pegamos quando nós queremos, e dá isso e dá aquilo como eu quero, apenas quando eu quero. Não. Nós precisamos ir até Deus, porque Ele é o Senhor da nossa existência, e sem Ele nós nem sequer respiramos. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.